Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta manhã de sábado, adorando com vocês. E obrigado pela música. E não seria culto sem cânticos. Estamos aqui para louvar o Senhor. Obrigado, Chris, por essa reflexão tão bem pensada e por tanto esforço. Introdução reflexiva. Minha oração é que o que acontecer aqui nos próximos minutos seja algo pelo qual sou responsável. Fortalece o povo de Deus e edifica você. Temos um desafio único, e este é o desafio. É que existe a tendência de todas as pessoas e todos os governos de se desviarem do caminho. Isso é simplesmente um fato histórico. O que estou prestes a fazer é apresentar um ponto muito simples que espero estabelecer de várias maneiras diferentes. E isso tem aplicação para cada um de nós individualmente como cristãos, e provavelmente para a maioria de nós como cidadãos deste país, e com sorte para todos nós como estudantes de profecia. Quantos de vocês esta semana viram fotos de um grande avião da OTAN parado na pista na Groenlândia? Vocês entendem que a OTAN enviou tropas para a Groenlândia? Vocês sabem por quê? Isso ocorre fundamentalmente porque os Estados Unidos intensificaram significativamente o seu discurso diplomático nas últimas semanas e meses, no que diz respeito à possível anexação deste país. E está sendo feita uma declaração clara de que você não irá, pelo direito da força ou pelo poder do poder, eu não sei, anexar nosso país ao seu. Hoje vou falar com vocês sobre uma coisa, e isso é abuso de poder. É por isso que este país trabalhou tanto para criar uma constituição e uma medida tripla de governo para que esta república pudesse durar o máximo possível. Agora, estou aqui para dizer a vocês que eu sou completamente grato a um livro que vou recomendar a cada pessoa. Você pode encontrá-lo na Advent Pioneer Library. Chama-se O Perigo da República e dos Estados Unidos da América. Se há um livro da Advent Pioneer Library que todos deveriam ler, é este livro. Eu estava dirigindo para a cidade no meu Toyota Camry, acho que na quarta-feira, talvez quinta. Eu estava ouvindo os comentaristas de notícias, por assim dizer, descreverem, eles estavam tendo dificuldade em descrever o que havia de errado com a retórica do Trump. Agora, não estou aqui para ser partidário, mas vou falar sobre questões políticas. Espero fazer isso a partir de uma perspectiva bíblica, profética e da verdade. Eles estavam tendo dificuldade em encontrar as palavras para descrever o que estava errado, com o que a América estava se preparando para fazer. E eles não conseguiam explicar por que anexar a Groenlândia era um problema. Quando eu terminar nesses próximos 45 minutos, espero que você entenda claramente o que há de errado com as tendências imperialistas e as mentalidades de que a força faz o certo, que estão crescendo em nosso mundo hoje. E poucos podem exibir força como os Estados Unidos. A opressão, uma vez que começa a afetar uma parte da sociedade, acabará afetando as outras. E gostaria de sugerir a você, como premissa, algo para se pensar. Assim como a opressão de Roma nos dias de Cristo afetou a cultura na qual sua vinda foi incubada e desenvolvida, essa mentalidade de opressão também afetou a igreja que ele encontrou quando veio proclamar a verdade, a luz sobre as trevas. Nós não somos imunes. As dinâmicas do ar que respiramos e da água que bebemos, no que diz respeito à cultura mental e à dinâmica de como pensamos. Foi George Washington quem disse isto. O poder arbitrário é mais facilmente estabelecido sobre as ruínas da liberdade, abusada até a licenciosidade. Vou ler novamente. O poder arbitrário é mais facilmente estabelecido sobre as ruínas da liberdade, abusada até a licenciosidade.
Se isso não descreve, houve um livro escrito sobre um quase juiz da Suprema Corte, Bork, e o título era Caminhando para Gomorra. À medida que nos enchemos das chamadas bênçãos e benefícios de fazermos o que queremos e de exercermos todo o desejo que surge em nossa mente, preparamos a nós mesmos para certas proclamações da profecia de Apocalipse 13, que o cordeiro não permanecerá cordeiro e agirá como uma besta. Escrevendo em Do Aqui à Eternidade, o Espírito de Profecia diz: a doutrina de que Deus confiou à Igreja o direito de controlar a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente enraizados. Os reformadores não estavam totalmente livres do espírito de intolerância de Roma. A densa escuridão na qual o papado havia envolvido a cristandade não havia sido totalmente dissipada. Em outras palavras, alguns desses reformadores também eram bastante opressivos e tinham sua própria maneira de identificar o que era heresia. E haverá entre o povo de Deus, agora ela está falando conosco, o surgimento do mesmo espírito que eles condenaram nas denominações? Eles tinham esse problema, e ela continua dizendo: será que esse problema deve estar presente entre nós? Só porque havia uma diferença de entendimento em alguns pontos, que não eram questões vitais? Será que o mesmo espírito, de qualquer forma, deve ser cultivado entre os adventistas do sétimo dia? O esfriamento das amizades, a retirada da confiança, a deturpação das motivações, o esforço para frustrar e ridicularizar aqueles que honestamente discordam deles em seus pontos de vista? Quero que você reflita sobre isso. Se todos os homens têm certos direitos inalienáveis e o único governo legítimo é aquele consentido pelos governados, você não pode isolar, punir, disciplinar ou manter as pessoas afastadas indefinidamente sem resolver os problemas. Porque não é um governo em que a força faz o direito, é um governo em que o direito faz a força. É preciso dialogar para descobrir a verdade, para que o consentimento dos governados possa ser dado. Mas essa ideia de que nos alinhamos como todos os outros ao longo dos séculos e fazemos aos outros o que condenamos que eles fizeram. Devemos impressionar cada alma. Isso agora provém de uma carta escrita em 1899, carta 14, manuscrito 25, 1899. Devemos incutir em cada alma recém-convertida a fé que o nosso trabalho é incisivo. Devemos seguir os princípios do protestantismo. Ok. Ela diz, aqueles 2 chifres no cordeiro, como a besta da revelação. 13 são o protestantismo e o republicanismo. Bem, se um é religioso e o outro é político, talvez seja bom para nós realmente entendê-los ambos e no que eles se baseiam. Mas ela continua dizendo o seguinte: o papado está representado ao nosso redor. E a menos que cada olhar esteja voltado para a glória de Deus, você está comigo? Está em toda parte. O papado não é alguma aberração da Igreja Católica. O papado é uma tendência humana de controlar e dominar outras pessoas, de dizer a elas como podem pensar, o que podem fazer, de declarar quem está dentro e quem está fora, de punir hereges. Ela diz, está ao nosso redor. E no parágrafo anterior, eu escrevi. Na verdade, não escrevi. Eu li. Ela declara que o Espírito ali não pode habitar em nós, mas que, em algum nível, ele já habitou, segundo ela. O papado está representado ao nosso redor, e a menos que cada olhar esteja voltado para a glória de Deus, esse enorme sistema do papado será entrelaçado com nossa fé e prática. Agora, preciso te contar uma coisa. Quero dizer que foi na Atlantic, mas não tenho certeza. Foi em uma daquelas revistas antigas, tradicionais. Havia uma vez uma imagem muito famosa de crocodilos saindo do rio, e eles usavam as tiaras dos bispos. Quando ela escreveu isso há 127 anos, o conceito de papado era muito mais anátema.
Era muito mais negativo e inaceitável do que esse tipo de coisa escrita hoje. Ela estava nos alertando que, a menos que fôssemos cuidadosos para que nosso olhar estivesse voltado para a glória de Deus, esse enorme sistema do papado seria entrelaçado. Isso não é um talvez, pode ser, quem sabe. Há uma tendência em toda instituição de se levantar para proteger seu poder e denunciar seus detratores. Existe isso ali. É uma dinâmica natural no coração do homem, seja ela política ou religiosa. E então, por fim, antes de passar para outras coisas, estou segurando em minhas mãos um livro. Isto é um livro. Ele se chama Primeiras Mensagens Selecionadas. Eu não precisei procurar no banco de dados para encontrar esta citação. Estou prestes a ler para vocês. Você pode pegar o seu Primeiras Mensagens Selecionadas e ler na página número 33, porque está logo no começo. Alguém da Península Superior me enviou esta citação esta semana. Falando sobre o nosso próprio trabalho, um trabalho de muitas facetas. Fui incumbido de não negligenciar nem ignorar aqueles que estavam sendo prejudicados. Fui especialmente incumbido de protestar contra qualquer ação arbitrária ou autoritária em relação aos ministros do Evangelho por parte daqueles que possuem autoridade oficial. Por mais desagradável que essa tarefa seja, devo repreender o opressor e clamar por justiça. Devo apresentar a necessidade de manter a justiça e a equidade. Em todas as nossas instituições, quais eram essas duas palavras? Justiça. E qual era a outra? Veja, o certo é que faz a força. Então ela tinha um papel profético. Thomas Paine escreveria em A Crise Americana, 1776. Estes são os tempos que provam as almas dos homens. O soldado de verão e o patriota de sol nesta crise vão recuar do serviço ao seu país, mas aquele que permanece firme agora merece o amor e o agradecimento de homens e mulheres. Sabe, tenho que admitir, adoro ir a Lois. E um dos meus amigos que está aqui, mais ou menos 2/3 para trás deste lado, pode confirmar isso. E quando eu costumava ir a Lowe's, parecia que sempre tinha uma música tocando no sistema de som. E eu acordei esta manhã pensando nisso. Era uma música escrita por Joni Mitchell, uma canadense lá nos anos 1970. Ela chegou ao topo das paradas no Canadá. Nunca fez tanto sucesso aqui, mas por algum motivo. A Lowe's e o contrato deles com quem fornece música para as lojas adoram essa música. Ela se chama Big Yellow Taxi, e é mais ou menos assim. Bem, deixe-me contar como ela escreveu essa música. Ela voou para o Havaí numa noite, chegou ao hotel, e quando abriu as janelas na manhã seguinte para olhar, viu todas aquelas montanhas grandes e lindas. E então ela olhou para baixo e viu, como ela mesma descreveu, quase como milha após milha de estacionamento. E quando eu estava andando pela Lowe's, continuei ouvindo essa música na minha cabeça, e acordei com ela hoje de manhã, mesmo não tendo ouvido há muito tempo. É mais ou menos assim. Você não sabe o que tem até que se vá. O que eles fizeram? Eles asfaltaram o paraíso e o quê? Construíram um estacionamento? Agora fico feliz que muitos de vocês parecem não conhecer essa música. Vocês não vão tanto a Lowe's quanto eu. Espero que não tenham ouvido essa música em outros lugares. Se ouviram, que Deus os ajude a esquecê-la, salvo esta frase significativa: há um preço a pagar. O pastor Erebus acabou de falar sobre isso conosco. Você não paga o preço, outra pessoa paga. Você paga o preço, pode deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir perfeitamente bem. Quantos de vocês conhecem o nome David Hewitt? Qualquer pessoa? Quem foi David Hewitt? Onde está o homem mais honesto? Em Battle Creek. Você sabia que Joseph Bates teve um sonho? Que ele estava em um navio e o navio navegava para o oeste e ele iria para uma cidade chamada Jackson. E enquanto ele estava nessa jornada, costumava ir para uma cidade chamada Battle Creek. Bem, barcos não podem ir para Battle Creek, pelo menos não de certas partes do mundo, e eu não sei que tipo de rios existem. Eu sei que há um pequeno riacho que passa por lá.
Ele foi para Jackson e perguntou se existia um lugar chamado Battle Creek. Ah, sim, existia. Ele pegou o trem e, enquanto estava a caminho de Battle Creek, disse que era como se o Senhor falasse com ele quase de forma audível. Vá imediatamente ao chefe dos Correios e peça pelo homem mais honesto da cidade, e ele lhe dará o nome e o endereço do homem com quem você deve trabalhar. Bem, simplesmente aconteceu assim. Era um caixeiro viajante, um vendedor itinerante chamado David Hewitt, e ele foi até a casa de Hewitt. Era cedo, por volta das 8 horas da manhã. Hewitt estava sentado para tomar café da manhã, e ele basicamente lhe disse: Deus me enviou aqui para vê-lo. E Hewitt teve um versículo passando pela sua cabeça, que não devemos ser lentos em receber estranhos, pois alguns, ao fazerem isso, acolheram anjos. Ele o convidou para entrar. Ele meio que o avaliou, ouviu sua história, passaram o dia todo juntos e ele se tornou a primeira pessoa adventista do 7º dia em uma cidade que se tornaria muito famosa para muitos outros, chamada Battle Creek. Agora, às vezes, essa frase é atribuída a Thomas Jefferson, mas parece que ela remonta um pouco mais até Sócrates, e a frase é a seguinte: a honestidade é o começo da sabedoria. Agora gostaria de sugerir a vocês nesta manhã, hoje, que Jonathan Haidt, que escreveu o livro A Mente Justa, provavelmente capturou mais da progressão natural de como as coisas estão funcionando na América agora. Porque ensinamos a toda uma geração que você pode acreditar no que quiser. Não existe verdade objetiva. E a premissa de Jonathan Haidt é que as pessoas organizam seu pensamento em torno de seus sentimentos. E então, é claro, você não consegue convencê-las de mais nada. Ele sugere, se você quiser uma metáfora ou um símbolo, que suas emoções são como um elefante e sua razão é como o cavaleiro, e o cavaleiro, ou seja, a razão, só tem controle limitado sobre o elefante. O elefante é que está realmente no comando. Agora, quero que você pense sobre o que estou dizendo. Se a honestidade é o começo da sabedoria, mas você se acostumou a deixar seus sentimentos dominarem, se tivéssemos uma geração inteira que foi ensinada que, se você quiser ser um menino, pode ser um menino. Se você quiser ser uma menina, pode ser uma menina. Você pode pensar o que quiser e pode sentir o que quiser. E o pior pecado social é alguém dizer que o seu pensamento, ou melhor dizendo, o seu sentimento está errado. Essa pessoa cometeu o pecado da letra escarlate social. O que me leva àquele documentário muito interessante de 2022 chamado O que é uma mulher? Você sabia que esse vídeo foi assistido 100 milhões de vezes nas primeiras 24 horas? Não tenho certeza de como os sistemas de computador lidaram com isso. O que é uma mulher? Bem, você sabe, foi interessante. Produzido por Matt Walsh, lançado no Daily Wire, e depois distribuído pelo X, o Twitter. Recebeu muitas críticas interessantes. Você sabe, Matt Walsh ia por aí perguntando às pessoas: o que é uma mulher? Claro, em uma construção psicológica moderna, uma mulher não é determinada biologicamente. Uma mulher é determinada por aquilo que alguém pensa em sua cabeça. E quem é você para estragar a festa deles? Mas se a honestidade é o começo da sabedoria, então todos nós talvez devêssemos nos observar quando nossos sentimentos começam a tomar conta. Porque Jonathan Haidt, em seu livro The Righteous Mind, sugere que seus sentimentos, esse senso do que você pensa, essa intuição, quase, vão surgir e afetar o que você pensa. Sem que você sequer perceba, seus sentimentos são realmente o elefante comandando o espetáculo. Nós treinamos um grupo inteiro de pessoas a serem desonestas, a negar o fato mais básico. E nesta manhã, quero fixar em sua mente que o fato mais básico da Constituição americana é nos salvar de um abuso de poder. É por isso que ela foi construída da forma como foi construída. É por esse motivo que houve sangue e discussões. Na National Public Radio, há 1 ou 2 dias, nem conseguiam explicar por que o que Trump estava fazendo era errado, exceto por parecer algo típico de Donald Trump. Gostaria de sugerir a vocês hoje que é melhor nos prepararmos.
no que diz respeito ao que é certo e errado, no que diz respeito aos princípios que sustentam nossa sociedade e, em um nível mais elevado, até mesmo nossa igreja. Você sabia disso? Na terça-feira, a Suprema Corte estava ouvindo argumentos sobre se mulheres transgênero, assim chamadas, podem ou não participar de esportes na Virgínia Ocidental e em Idaho. Sabe, eu não tinha certeza se estava exatamente no caminho certo enquanto orava em preparação para este fim de semana. Mas não pude deixar de acreditar que, já que essas coisas vieram à minha mente e ficaram bem diante de mim, no presente diante da Suprema Corte, foi interessante que aqueles que defendiam o desejo de não permitir mulheres transgênero, um deles disse: parece que a decisão vai ser contrária a eles, mas um deles realmente disse que ficaram muito felizes que o lado que representa as mulheres transgênero nos esportes pediu aos 9 juízes: por favor, não deixem que a definição de sexo influencie sua decisão. Eles queriam que a decisão fosse tomada unicamente com base nos méritos da discriminação. Você está me ouvindo? Quão desonesta a sociedade se torna? Quando você nem sabe a diferença entre um cromossomo XY e um XX, e já que esses estão presentes em praticamente todas as partes do nosso ser, e essas dinâmicas nos afetam, o que eu realmente estou tentando dizer para você é: nossa sociedade está deslizando rapidamente rumo a Gomorra, e logo atrás dela está o nosso republicanismo, que pretende proteger nossas liberdades religiosas. E eu gostaria de sugerir que, se não tivermos cuidado e não mantivermos os olhos fixos na glória de Deus, a miscelânea que nos rodeia também encontrará o seu caminho para os diálogos do concílio e para a dinâmica da igreja. Estou falando com bastante sobriedade esta manhã. Agora, eu quero pegar o Percy T., o livro de McGann, e quero apresentar a vocês seus 4 pressupostos básicos. Na verdade, antes de começar pelo número 1, vamos ler este parágrafo ou 2, que são muito famosos. Tudo bem para vocês? A Declaração Unânime dos 3 Estados Unidos da América. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário para um povo dissolver os laços políticos que o ligaram a outro, e assumir entre os poderes da terra a posição separada e igual a qual as leis da natureza e o Deus da natureza lhes dão direito. Um respeito decente pelas opiniões da humanidade, algo difícil de fazer quando você vive pelos seus sentimentos, quase impossível na nossa era moderna. Um respeito decente pelas opiniões da humanidade exige que eles declarem as causas que os levam à separação. Certo, vamos lá, aqui está o ponto principal. Próximas frases. O que consideramos essas verdades? Autoevidente. Mas fico pensando se, em uma época de desonestidade, elas ainda são tão evidentes quanto costumavam ser. Que todos os homens são criados assim. Que eles foram dotados pelo seu Criador de quê? Entre esses valores estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus legítimos poderes de quê? Consentimento dos governados. McGann dirá isso. Antes da época da nossa gloriosa Revolução, a doutrina de que os governos derivam seus justos poderes do consentimento dos governados era totalmente desconhecida na prática nacional. Assim como os 10 mandamentos e a regra de ouro são fundamentais na religião, também são os preceitos de que os governos derivam seus justos poderes do consentimento dos governados e de que todos os homens são criados iguais na civilidade. A Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos são, de fato, o Novo e o Velho Testamento em tudo o que diz respeito a César. Ellen White irá referir-se a elas como aquele grande e antigo documento. É hora de garantirmos que estamos suficientemente familiarizados com elas para termos discussões inteligentes. Então, há 4 premissas. Vamos lá. Premissa número 1. Todas as pessoas são criadas iguais. Temos certos direitos inalienáveis. Número 2. Os governos alcançam sua legitimidade pelo consentimento dos governados. Número 3.
O certo é que faz o certo, não a força é que faz o certo. E número 4, o abandono dos valores republicanos. Agora preste atenção nisso, porque provavelmente você nunca pensou sobre isso. O abandono dos valores republicanos. E deixe-me ser bem claro. Imperialismo, quando você força outra pessoa, outro país, a adotar seus valores. O imperialismo é completamente incompatível com essas dinâmicas autoevidentes e concedidas por Deus de direitos inalienáveis e governo. Somente pelo consentimento é que você percebe a inconsistência da ação imperialista, do colonialismo. Então, enquanto caminhamos para a anexação da Groenlândia, quero que você entenda que há um motivo. É porque não estamos suficientemente familiarizados com os princípios básicos do que é o republicanismo e do que ele realmente significa. Em nossa Declaração de Independência e em nossa Constituição, estamos dispostos a deixar que o direito seja subjugado pela força e que a força determine o que é certo. Número 4. O abandono dos valores republicanos é sempre por bons motivos. Os direitos já não existem mais pela natureza e pelo Deus da natureza. Mas sim, são conferidos pelo governo que supervisiona. Agora, isso é uma grande diferença. É uma coisa o governo dizer, bem, você pode ter esses direitos. É outra coisa o governo reconhecer que não foi ele quem concedeu esses direitos e que não pode tirá-los de você. E se você não entende o que a nossa Declaração de Independência diz, que esses direitos são evidentes por si mesmos, que são dados pelo nosso Criador, então você está disposto a aceitar certas coisas pelo pragmatismo que faz com que pareçam que realmente deveriam e poderiam funcionar. Agora, por que ele escreveu seu livro? Ele escreveu seu livro porque a Guerra Hispano-Americana tinha acabado de acontecer. E os Estados Unidos agora estavam no comando das Filipinas, sem nenhuma intenção de lhes conceder o status de Estado. Agora nossa Constituição permite que realmente possamos crescer. Houve a compra da Louisiana. Houve a Flórida, que nós adquirimos. Houve os territórios do Noroeste, que todos se tornaram parte dos Estados Unidos. Quando essas coisas foram escritas, elas não faziam parte dos Estados Unidos da América. Mas não podíamos conquistar novos territórios sem oferecer a eles o direito de consentir em ser governados por nós. Então, o que acontece é assim como Roma. Você sabe, Roma costumava ser uma república. Você sabia disso? Nós pensamos nisso como administradores. Pensamos em Roma como algo ruim. Roma é ruim. Mas você sabe, eles estudaram Roma para encontrar as bases dos Estados Unidos da América. Eles apenas estudaram Roma quando ela era pura, pelo menos tão pura quanto é possível ser segundo padrões seculares. Roma foi o modelo sobre o qual os Estados Unidos foram estruturados. Mas obrigado. Em 1899, bem naqueles primeiros anos, nós vencemos os espanhóis. E Magen vai argumentar que a dominação, as ideias de despotismo e tirania que existiam no Império Espanhol foram o que o derrubou. Mas então ele disse, nós abraçamos o pecado nacional deles porque nunca pretendemos dar aos filipinos o direito à condição de Estado. Agora, eventualmente saímos de Cuba, isso nos levou cerca de 30 e poucos anos. Eventualmente não estávamos mais envolvidos em tudo aquilo, mas aqui vamos nós de novo. Mas eu quero lhes dizer uma coisa, como disse George Washington, não há nada como o abandono de um compromisso com a liberdade por causa da escolha de exercer a liberdade em excesso, até a licenciosidade. Isso vai preparar o caminho para um abuso de poder. E é aí que estamos. Nós nos entregamos tanto ao ponto de agora simplesmente não querermos que a festa acabe. E se for melhor para os interesses dos Estados Unidos ter a Groenlândia, então acho que vamos ficar com ela. Eu não sei para onde estamos indo com isso, mas quero que vocês percebam algo nisso. É um abandono do republicanismo. É uma repudiação. Se os groenlandeses não quiserem ser cidadãos americanos, então pela natureza dos nossos princípios e documentos fundadores, não podemos obrigá-los. Caso contrário, nos tornamos como dragões. Tendemos a pensar nisso apenas no contexto de forçar as pessoas a adorar no domingo. Não.
Existe um conceito inerente do que você recebeu de Deus e do que eu recebi. Tenho direitos inalienáveis. E como grupo, temos o direito de sermos governados por consenso. Nem sempre sai como queremos. Direito de primogenitura nacional. A declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América. Quando no decorrer dos acontecimentos humanos, isso se torna necessário. Em seguida, eles fazem a divisão. Dizer que governos têm poder pelo consentimento do povo é sagrado, escreveu Charles Sumner. Sagrado. A Declaração de Independência, novamente feita por Sumner, é uma promessa dupla. Em primeiro lugar, que todos são iguais em direitos e, em segundo lugar, que governos justos só se sustentam com o consentimento dos governados. Esses são os dois grandes mandamentos políticos sobre os quais todas as leis e instituições se baseiam. Muito bem, agora vamos ao número 3, direitos inalienáveis e consentimento. Já fizemos. O direito faz a força, não a força faz o direito. McGahn dirá que, uma vez que o poder é substituído pelo direito e a iniquidade pela retidão, a república, por sua própria natureza, é transformada por esses mesmos atos em um governo despótico. Vou ler novamente. Quando o poder é colocado no lugar do direito, em outras palavras, vamos te obrigar porque achamos que é o melhor. E em nome da justiça, a iniquidade transforma a república, por sua própria natureza, em um governo despótico, através desses mesmos atos. Você sabe qual era o lema de Roma quando ela se perdeu? Vox Populi, Vox Dei. O que isso significa? A voz do povo é a voz de Deus. Portanto, trata-se da maioria. O que eles quiserem é isso que manda, mas a Declaração de Independência não acredita nem ensina isso. No último parágrafo deste documento imortal, está escrito que estes Estados Unidos, estas colônias unidas, como Estados livres e independentes, têm pleno poder para declarar guerra, concluir a paz, firmar alianças e estabelecer o comércio, e para fazer todos os outros atos e coisas que os Estados têm o direito de fazer. Agora eu quero focar no que os Estados têm o direito de fazer. John Quincy Adams diria o seguinte: a Declaração de Independência proclamou outra lei, uma lei de justiça, obrigatória tanto para as nações quanto para os indivíduos, tanto para soberanos quanto para súditos. Ao assumir os atributos do poder soberano, ainda segundo John Quincy Adams, os colonos apelaram ao juiz supremo do mundo pela retidão de suas intenções e nem reivindicaram nem conferiram autoridade para fazer qualquer coisa que não fosse justa. Jefferson escreveria para William Short em 1791. Se há um princípio mais profundamente gravado do que qualquer outro na mente de todo americano, é que não devemos ter nada a ver com conquista. Não cabe a nós exibir nosso poder imperial e tomar o controle de outra nação. Quero que vocês entendam que o poder da besta já está em pleno desenvolvimento agora, antes mesmo de chegarmos a uma lei dominical. A ideia de que imporíamos nossa vontade a outra nação por nossos interesses é uma rejeição dos próprios princípios eternos que estabeleceram nossa inocência, nosso caráter, nossa consciência e nossa coragem. Certo, vamos fazer só mais um pouco aqui com McGahn. E então vamos pular McGahn. Estou ficando sem tempo. Abram suas Bíblias. João capítulo 4. João capítulo 4. A mulher no poço. Vou fazer algo neste capítulo que eu não sei se já ouvi alguém fazer antes. Se a honestidade é o começo da sabedoria, se o sincretismo está por toda parte, se essa tendência de abusar do poder em nome de bons fins existe. Quero que vocês olhem para essa mulher sob uma perspectiva diferente.
Quero que vocês pensem sobre essa mulher, não tanto porque ela tem a verdade, pois ela é uma samaritana confusa, eclética e pluralista. Ela meio que se juntou ao seu povo. Há uma variedade de coisas para se fazer lá no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Mas eu quero que vocês se lembrem de algo. Foi no Monte Ebal e no Monte Gerizim que a lei das maldições e das bênçãos foi dada em Deuteronômio 27 e 28. Foi lá que Josué reuniu todo mundo. Foi ali, bem ali em Siquém, Sicar, no Novo Testamento, onde Abraão encontrou Deus. Foi lá que Jacó fez todos os seus filhos tirarem suas joias e eles se rededicaram a Deus. Jesus está tentando renovar a aliança aqui. E o que eu quero que vocês vejam é que ele vai dar e fazer mais por essa mulher que não tem a verdade, mas está disposta a mudar e seguir a verdade. Agora ouçam-me com atenção. Os adventistas do sétimo dia, por muito tempo, se esconderam atrás do título de que eles têm o quê? A verdade. Mas ter um conjunto de crenças não faz de você verdadeiro. Se você precisa de alguma evidência, por favor, leia os evangelhos, pode ser? A luz veio ao mundo, e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Eles precisavam alinhar o pensamento com o sentimento. Mas eu quero que eu vou sugerir a vocês, que essa mulher tem uma mudança de paradigma maior. A visão de mundo dela vai mudar mais rápido, em um período mais curto de tempo, do que qualquer pessoa na Bíblia. O carcereiro de Filipos mudou sua visão de mundo, mas ele tinha as nossas porque ele os mandou espancar. E ele os colocou no tronco. Paulo mudou de ideia rapidamente porque Jesus veio e o confrontou no caminho. Mas toda noite, quando ele deitava a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo o convencia. Eu realmente quero desafiar a sua honestidade como pessoa, porque se você precisa de sabedoria e quer a coragem para se posicionar, como o pastor Erebus acabou de falar, você vai precisar saber quando o Espírito Santo está te cutucando e te impulsionando a se levantar. Então vamos ver o que acontece. Podemos fazer isso? Versículo 16. Vá, chame seu marido e venha aqui. A mulher disse, eu não tenho marido. Jesus disse a ela, você disse corretamente, não tenho marido, pois você já teve 5 maridos, e o homem com quem você está agora não é seu marido. Agora precisamos entrar numa discussão sobre judeus e samaritanos. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jesus disse à mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Certo, eu só quero fazer uma pergunta. Qual é o tempo verbal que vem a seguir? Está presente? Não, é o futuro. A hora está chegando. Então, algo vai ser diferente em algum momento no futuro. Você adora aquilo que não conhece. Adoramos aquilo que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas uma hora está chegando, e quais serão as próximas 3 palavras? E agora é. A hora está chegando, e agora é o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ela passou de uma samaritana preconceituosa e excluída em um poço com mais de 40 metros de profundidade, com um homem sozinho que estava com sede e ela realmente não estava muito inclinada, para uma mulher que o acompanhou em sua trajetória de dizer a ela, você está vivendo errado, você está acreditando errado. Mas você está caminhando comigo e eu vou te contar uma coisa. E ela disse, eu sei que o Messias está vindo. Olha só, a teologia judaica aparecendo nessa mulher samaritana. E ele disse a ela, você está olhando para mim. Esta é, acredito eu, a maior transformação na mente de um indivíduo, no menor espaço de tempo em toda a Escritura. Quão honesto você é? Você tem uma causa justa, mas tem um espírito ruim?
Uma das minhas citações favoritas na Village era de Martinho Lutero naquele filme de 1959. Ele está com Melanchthon quando a multidão invade a igreja quebrando tudo. Ele se levanta, os repreende e diz: Senhor, salva-me dos meus inimigos e dos meus amigos. Você tem um espírito honesto e inocente? Que pode sofrer por se manifestar como fomos desafiados no primeiro sermão? Ou é simplesmente fácil criticar a igreja? Porque vejam bem, pessoal, eu entendo que a Bíblia ensina que o cordeiro vai falar como um dragão. É só que nunca vimos ele falar exatamente assim em nossa vida. O resto ainda está por vir, mas vamos ter certeza de que o presente já chegou. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a hora está chegando e já é agora. Se você perder o espírito da verdade, você estará perdido. Seja você portador de uma nova e mais gloriosa verdade que possa criticar os erros do país e da igreja, isso não importa. Esse espírito te fará levantar e agir quando preciso, para denunciar o abuso de poder. Igrejas não são diferentes de países, famílias ou indivíduos. Um casamento sem limites. Posso garantir a vocês que já fiz muitos aconselhamentos pré-matrimoniais, muitos casamentos e muitos aconselhamentos pós-matrimoniais. E posso dizer que a pior situação com a qual tenho que lidar é a de uma mulher que por 20 anos começou com o pé errado ao não exigir um mínimo de respeito do marido. E agora, 20 anos depois, ele está completamente enraizado no mau hábito de olhá-la de forma errada. Sem amor, portanto sem respeito, portanto sem atração, e ela não sabe o que fazer. Então ela faz a única coisa que pode fazer. Ela simplesmente vai embora. Em grande parte, a culpa é dela mesma. Não estou tornando-a diretamente responsável pelas más ações dele. Mas sim, ela é parcialmente responsável por não ter se posicionado e falado, não porque era seu direito, mas porque era o certo a se fazer. Vocês estão me acompanhando? É a ausência de consciência, é a ausência de caráter, é a ausência de coragem que leva à destruição de tudo o que nos é caro. Jesus não estava disposto a ver essa mulher, que ele sabia ser uma alma honesta. Apenas pense sobre isso por alguns minutos. Eu não sei se ela já foi viciada em drogas ou algo assim. Tudo vem com o aparato ou a constelação de basicamente 6 homens em sua vida, e provavelmente muitos outros que não sabemos. Ela nunca foi casada com eles. Mas eu sei disso. Ela ainda tinha discernimento, ao menos para saber que agia errado. Por isso, omitiu que morava com alguém. Eu não vou para Apocalipse 13. Apocalipse 13 é a história de uma besta semelhante a um cordeiro. Mas eu vou dizer o seguinte: os 2 chifres representam, de acordo com o grande conflito, o republicanismo e o protestantismo. O que eu preciso que você saiba é o seguinte: o protestantismo não morreu em 2017, no aniversário de 500 anos da fixação das teses na porta de Wittenberg. O protestantismo morreu ou caminhou rapidamente para sua morte, começando nos anos 1990 e no final dos anos 80, quando o movimento de crescimento de igrejas deixou de responsabilizar as pessoas, mas as tratava como se fossem clientes de um negócio. E assim o país perdeu o poder de seus pregadores para recalibrar profeticamente a alma da nação. E agora temos uma geração que não entende por que pode ou por que deveria. Levantem-se coletivamente contra a afronta aos princípios básicos da nossa Declaração de Independência, que diz que ninguém é forçado a ser governado por nós. O protestantismo morre, e então o republicanismo morre. É assim que funciona. É um sinal dos tempos. Começamos a dizer que você poderia ter o que quisesse. Você quer que eu me vista com uma camisa havaiana como o Rick Warren e nunca diga nada que confronte? Ótimo, você pode ter isso. Vamos fazer a igreja crescer em nome da relevância. O único problema é que feriremos a igreja em sua relevância perpétua para a formação da cultura de uma nação. É importante entendermos que a morte do republicanismo está sendo seguida pela morte do protestantismo.
Mas eu quero ler uma citação para vocês, só para que não dependam apenas da minha credibilidade como orador. Me digam de onde vem essa citação. Você não vive para si mesmo. Se você viver para si mesmo, não chegará a lugar nenhum. Seja corajoso, seja justo, seja puro, seja verdadeiro em palavras e ações. Não se preocupe com o seu prazer, não se preocupe com a sua vida, preocupe-se apenas com o que é certo. Assim e não de outra forma, tudo ficará bem com você. Foi assim que o seu Criador ordenou. E você desobedecerá por sua conta e risco. Alguma ideia de onde vem essa citação? Foi isso que os romanos ensinavam aos seus jovens nos dias puros da República. O que estamos ensinando aos nossos? Uma coisa é certa: a força não faz o certo. Deus poderia ter dito, logo no começo, que iria acabar com esse problema do pecado lá embaixo. E isso pouparia todo mundo de muito sofrimento e muita morte. No entanto, isso iria contra a própria natureza autoproclamada e as dinâmicas autoevidentes de quem o próprio Deus era. O atrito da controvérsia, ouça-me com atenção, revela o caráter daqueles que estão envolvidos. Você está ouvindo? Não há como escapar do atrito de uma controvérsia, a menos que você se recuse a estar nela, e simplesmente mantenha a cabeça baixa para evitar todas as dinâmicas negativas apenas para a condenação da sua alma. Quando Roma rompeu com sua postura republicana para libertar diferentes países, sempre era por motivos nobres. Mas quando terminavam, conferiam o direito pela força, não por algo autoevidente. Direitos inalienáveis. E o que você precisa observar agora é que não veremos o cordeiro parecer um dragão apenas por sair com presas e sangue pingando de suas mandíbulas. Ah, não! Ele manterá sua aparência de república, enquanto crava suas garras profundamente naqueles que discordam dele. Funcionou por alguns breves minutos para fazer Jesus parecer um criminoso. Pilatos só queria acabar com aquilo, mas não conseguiu, porque até mesmo Pilatos tinha uma consciência que veio à tona. Não demorou muito para que todos percebessem. Agora, o que estou prestes a dizer provavelmente será distorcido pela internet afora, mas vou dizer mesmo assim. E pode ser distorcido por alguns de vocês aqui. Mas o que aconteceu na Igreja da Vila foi um teste de estresse à pureza dos princípios que estão moldando o Adventismo. E se ninguém conseguir manter um espírito nobre, e ainda assim fazer o que fomos desafiados a fazer na primeira sessão, então veremos a evaporação da busca pelo que é certo que forma a mente. As instituições vão agir como instituições, mas quero dizer a vocês que pode haver um imperialismo teológico que projeta seu poder sobre o suposto consenso daqueles que estão sujeitos aos seus ditames e direções. E um imperialismo teológico é o papado, quer você o chame de papado ou não. E se quisermos manter nossos olhos focados e sempre vigilantes para garantir que essas coisas não aconteçam, então é melhor prestarmos atenção. E é melhor estarmos dispostos a falar. Assim que a força é empregada, os princípios do despotismo e da tirania estão estabelecidos. Não importa se é um país, uma família ou uma igreja. Lord Macaulay, sobre a abolição, disse em 25 de junho de 1824: "Ouvimos sobre a tendência perniciosa desse tipo de discussões. Agora, a discussão dele era diferente da minha. Na verdade, estou aqui com vocês esta manhã sugerindo que a dinâmica da Constituição americana foi escrita para nos proteger contra a tirania e o despotismo. Que toda essa estrutura do nosso governo foi criada para garantir que ninguém acumulasse poder excessivo em nenhum momento, que havia respeito mútuo entre todos."
Estou aqui também para sugerir hoje que as instituições se comportem de forma institucional. E quer tenha sido Jeremias lido por Cristo Chico, ou por outra pessoa, ou pelo apóstolo Paulo, a sugestão será de que a própria discussão desses assuntos está trazendo descrédito à igreja. Escute Macaulay. Ele está falando sobre escravidão. De fato, ouvimos falar muito sobre a tendência perniciosa dessas discussões. Então, temos ouvido muito sobre como essas são discussões ruins. Dizem que elas inflamam as paixões do escravo e põem em perigo a pessoa e a propriedade do senhor. Agora pense na pergunta dele. O que devemos pensar de um sistema que, como dizem seus defensores, não pode ser discutido sem incitar uma insurreição? Sabe qual é o problema? Se o problema é esse, se você quer ter uma sociedade em que o direito faz a força, se quer ter uma sociedade governada pelo consentimento, se quer ter uma sociedade de direitos inalienáveis, então é preciso manter o diálogo para descobrir o que é certo. E quando você interrompe esses diálogos, mas se agarra a esse poder, você adota a mentalidade de todos os mundanos de todos os tempos que chegam ao poder, e, seja em um círculo religioso que chamamos de papado, ou em um círculo cívico que chamamos de despotismo e tirania, é isso que está acontecendo. Caso contrário, você está desafiando os próprios princípios. Não é criar problemas, é resolver problemas. Em dezembro de 2024, houve um 737-800 operado pela Jeju Airlines na Coreia que provavelmente atingiu um pássaro. O problema foi que o trem de pouso deles não desceu. E alguns de vocês viram no noticiário a imagem daquele grande tubo de alumínio deslizando pela pista com faíscas voando. Meu primeiro pensamento quando vi foi: que bom, eles conseguiram chegar ao solo. O problema era que a dinâmica de fricção entre alumínio e concreto é muito diferente da dinâmica de fricção entre borracha e concreto. E não havia como desacelerar o avião. Além disso, no final da pista havia uma antena, uma barreira de concreto e um barranco. O triste fato é que a ausência de fricção adequada leva à certeza da destruição. Se os pneus tivessem descido e os freios tivessem sido acionados, todas as 177 pessoas naquele avião teriam sobrevivido. Veja, a fricção é uma função da vida. Ela é bem administrada. Quando os flaps sobem e descem, ou o leme vira para a esquerda ou para a direita, ou seja lá o que for. A mecânica de um avião é, na verdade, a pressão e a fricção do vento mudando a direção do avião. E quando a borracha encontra o asfalto, ela tem o potencial de fazer esse grande pássaro voador parar. Acho que foi em 1527, quando em Dire Spurs todos os nobres se levantaram. Até mesmo um dos nobres, que era muito contra Lutero, se levantou. Vocês sabem o que está em jogo agora, pessoal? Ou a gente volta para o jogo, ou também estamos deslizando rumo à nossa destruição. Ou nos tornamos pessoas de oração, com coração, cabeça e coragem, ou acabamos embarcando numa viagem rápida, no final rumo à autodestruição. Por que em 2022 não pudemos levar uma discussão ao plenário, mas tivemos que sufocá-la? Uma discussão livre e aberta sobre um problema global que estava afetando uma grande porcentagem de pessoas e cujas consciências de muitos haviam sido despertadas. Que havia algo errado aqui e nada mudou, exceto uma coisa. Agora sabemos nos bastidores sobre alianças com instituições governamentais ou não governamentais que parecem tornar uma discussão quase impossível. Se a honestidade é o começo da sabedoria, então que ela ajude cada pessoa casada a resolver seus problemas um pouco mais rápido.
que ela ajude cada governo a realmente ter um fórum para diálogo e debate. E que toda igreja tire do consenso das famílias que a constituem, que elas adotem a cultura de que podemos conversar, devemos conversar. Caso contrário, tudo o que temos é uma forma de imperialismo teológico que nos impõe fardos e deveres, e diretrizes indiscutíveis e aparentemente imutáveis. Esta Constituição foi criada para afirmar direitos inalienáveis, o consentimento dos governados que McGain chamará de doutrinas políticas sagradas. Doutrinas políticas sagradas. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão antes, mas a ideia de que você tem direitos inalienáveis e consente em ser governado é sagrada. Deus ajude-nos a todos a ter um pouco da honestidade que aquela mulher no poço teve. Como Jesus disse a ela, eu tenho algo a lhe dizer. Eu realmente quero que você saiba que eu te amo. Eu realmente quero que você saiba que sua vida tem sido uma bagunça. Eu estou aqui para te ajudar a sair disso. Mas isso vai exigir a verdade. Vamos orar. Senhor, o perigo da República pode refletir o perigo da sociedade e o perigo da igreja. Eu oro agora que possamos compreender as questões diante de nós. Que possamos ter o coração e a pureza de caráter através de um caminhar contigo, para nos curvarmos humildemente diante de ti, para que possamos ficar de pé, destemidos e eretos diante dos monarcas terrenos. Abençoa-nos enquanto passamos por este dia. Agora eu oro em nome de Jesus. Amém.